Olá, estamos de volta com mais um programa Resenha do Cangaço, o primeiro do ano. Você já ouviu falar dos santos de cemitérios? Foram pessoas que tiveram suas vidas ceifadas de forma trágica e que marcou uma época na sua cidade. Vamos a alguns exemplos. No cemitério de Vila Alpina, em São Paulo, estão sepultados 13 corpos que tornaram-se conhecidos como as 13 almas benditas. Esses corpos foram encontrados no elevador do edifício Joelma, que sofreu um incêndio em 1973. De lá para cá, esses túmulos são visitados e se transformaram em santos. Outro episódio é de um bandido que aterrorizou os bairros da capital do Rio Grande do Norte, Natal. Esse bandido chamava-se João Baracho e que as circunstâncias trágicas de sua morte também o transformaram em santo de cemitério. E hoje nós iremos conversar sobre uma obra que retrata um outro santo de cemitério. Não saia daí. Hoje nós iremos conversar sobre esta obra. Jararaca, o cangaceiro que virou santo. Autor Fenelon Almeida. Editora Guararapes, 1981. Recife, 93 páginas. Essa obra ela foi publicada anteriormente como uma matéria jornalística produzida por Fenelon Almeida. Posteriormente, transformada em livro. Quando de sua publicação, ela recebeu um prêmio da Associação Cearense de Imprensa em 1980. Fenelon Almeida é cearense de Jaguaruana, exerceu jornalismo desde 1948, quando ingressou no jornal O Povo. Além de outras obras, podemos destacar As Vozes da Seca, um importante estudo sobre a música popular e as secas do Nordeste. Mas, no mundo do cangaço, ficou conhecido com essa obra. Jararaca, o cangaceiro que virou santo. A obra é dividida em 10 capítulos e é prefaciada pelo escritor Jader de Carvalho. Em seu prólogo, o autor mostra sua primeira experiência em Mossoró, quando veio fazer a pesquisa e o contato que teve com a pessoa que o levaria até o túmulo do cangaceiro e daria as explicações iniciais. No capítulo 1, ele aborda a cidade saqueada. Faz referência a Apodi, que foi saqueada no mês de maio de 1927, mais precisamente no dia 10, pelo cangaceiro Marcilon Leite e seu bando. Esse episódio repercutiu em todo o estado do Rio Grande do Norte e causou um espanto e medo na população de Mossoró, que já começou a se preocupar com um possível ataque de cangaceiros à cidade. Alertou as autoridades e o prefeito já começou a se manifestar, a discutir e a se preparar para o eventual ataque do bando de cangaceiros. O capítulo 2 discute as conversas, as primeiras informações, o levantamento feito por Marcilon e as inúmeras reuniões desses dois cangaceiros em Missão Velha, no estado do Ceará, onde Lampião se encontrava com seu bando. Marcilon convenceu Lampião a atacar Mossoró
mesmo que Lampião achasse, via Mossoró como uma cidade que ele não poderia atacar pela condição econômica da cidade, pelo tamanho da cidade, pela proximidade do litoral. Lampião tinha receio de atacar Mossoró. Mesmo assim, foi convencido por Maciló. Em seguida, se dirigiram até Cajazeiras para buscar fechar uma parceria com outro líder de bando de cangaceiros chamado Sabino Leite, ou aliás, Sabino Gomes, né? Também conhecido como Sabino Goa. Lá, os três articularam e traçaram as estratégias do ataque a Mossoró. Ao mesmo tempo que em Mossoró já se começavam as movimentações para a defesa da cidade. No capítulo 3, ele tem como título A Marcha do Furacão. Aqui o autor narra o percurso de Lampião em território potiguar e vai relatando as comunidades, as vilas, as cidades que o cangaceiro vai passando e vai cometendo inúmeras atrocidades, desde saques, a violências psicológicas, sequestros, aí onde entra o sequestro do coronel Antônio Gurgel, que viria a produzir, durante o período que esteve como vítima do sequestro, escreveu seu diário, tão famoso Diário do Coronel Antônio Gurgel. O capítulo 4, com o título Começou o Êxodo, ele aborda as primeiras ações em território já de Mossoró, na vila de São Sebastião, hoje município de Governador de Cerrosado. O bando chegou naquela vila por volta de 23 horas, já descambando para meia-noite. Ali ele destruiu o telégrafo, invadiu a estação ferroviária, destruiu alguns armazéns e cometeu tantas atrocidades com a população até o amanhecer do dia. A notícia rapidamente chega a Mossoró e, já de madrugada, estava ocorrendo um baile, uma festa na cidade, foi interrompida, as pessoas começaram a se preparar para fugir da cidade, ao mesmo tempo que as autoridades já começavam a arrumar as trincheiras, a distribuir os locais estratégicos para o combate ao bandido. Aqui o autor descreve com uma perfeição espetacular o trajeto das pessoas de trem até a cidade de Areia Branca, praia de Areia Branca. E também, com muita precisão, descreve o comportamento das pessoas na praia. Ficavam desolados, assustados. Aqueles que tinham uma certa condição financeira pegaram novas embarcações e foram para Macau, Fortaleza, Natal. Outros permaneceram na praia. O capítulo 5, Ultimato de Lampião, o autor descreve as correspondências trocadas entre Lampião e o prefeito Rodolfo Fernandes. A tentativa por parte de Lampião de não entrar em Mossoró em troca de dinheiro. Era a extorsão, uma prática comum de Lampião quando ele não queria entrar numa cidade. E destaca o autor as 4 igrejas da cidade, que representa já uma diferença para outras cidades e vilas que Lampião já havia invadido. Mossoró tinha a matriz de Santa Luzia, Coração de Jesus, São Vicente e a Nossa Senhora da Conceição. Era chamada Cidade de 4 Torres, nome que dá o título ao 6º capítulo. Aqui o autor descreve com maestria de quem presenciou, e é óbvio que ele não presenciou, todo o episódio, um caráter romântico e ao mesmo tempo assustador, que leva o leitor a se deleitar com a sua escrita.
ele vai mostrando o percurso dos cangaceiros entrando na cidade, ao mesmo tempo a movimentação dos moçoroenses comandadas pelo prefeito Rodolfo Fernandes. Ele descreve o início de tiroteio e a divisão dos grupos sob o comando de Lampião, Sabino e Macilon. No capítulo 7, com o título Jararaca Baleado, o autor descreve duas batalhas simultâneas. Uma contra o bando de Lampião, quando este tenta ocupar a estação ferroviária. E a outra, o grupo de Sabino e Macilon, que tem como objetivo chegar à residência do prefeito. Nesse embate é que é morto o cangaceiro Cochete e baleado o cangaceiro Jararaca. Pelo lado do grupo de Lampião é baleado o cangaceiro As de Ouro. Todo o percurso do embate é descrito pelo autor. E no capítulo 8, com o título A Epopeia de Mossoró, o autor se sobressai em sua narrativa. Ele descreve os momentos pós-combate. Acredito que, a partir de depoimentos do jornalista Lauro da Escócia, que ele cita em sua obra, tendo sido uma das suas fontes de pesquisa. Aqui, ele narra os momentos já no dia 14, né? O embate, o conflito foi no final da tarde do dia 13, uma tarde de chuva, trovões, assim, uma cena terrível, né? Imagino o que passava na cabeça dos moçoroenses, aquele ambiente assustador, tendo que enfrentar dezenas de bandidos bem armados. Aqui ele mostra que o jornalista percorreu alguns espaços, algumas residências que foram depredadas e saqueadas pelo cangaceiro Lampião. Mas também ele diz, logo após o Cochete ser assassinado e Jararaca ser baleado, há uma trégua no combate, o que acredita-se que foi a fuga do bando. Nesta fuga, Lampião, ele vai a uma casa de uma senhora chamada Dona Maria Liberata e pede água e sal para cuidar dos ferimentos do cangaceiro. E ela, aterrorizada com aquela situação, com uma filha em casa, esconde-a debaixo de umas cascas lá de feijão, alguma coisa parecida. E o que chama a atenção é como o autor descreve o diálogo de Lampião com Dona Maria Liberata. Assim ele diz, depois que recebeu o sal e a água, ele fala para Dona Maria Liberata: Dona, a senhora pode tirar a criatura de debaixo das cascas. Nós não vamos fazer mal a ninguém. Veja a precisão com que o autor descreve esse diálogo, que eu já encontrei em outras obras de outros autores, a reprodução de diálogos de Lampião e de outros cangaceiros, em que o autor não tem a preocupação de colocar lá a fonte, quem passou para ele isso. É claro que, por se tratar de um trabalho jornalístico, de uma matéria jornalística, o autor não tem essa obrigação de fazer citações. Porém, quando transformado em livro, teria sido interessante que ele desse uma organizada no texto para melhorar essa informação para o leitor. No capítulo 9, Jararaca entrevistado, ele narra a prisão de Jararaca, e posteriormente as inúmeras visitas que o cangaceiro recebeu na cadeia, inclusive do sargento Quelé, líder de uma volante paraibana que já vinha em perseguição a Lampião. E não poderia deixar de faltar nos diálogos, e inclusive na entrevista que o jornalista Lauro da Escócia fez com Jararaca, era a pergunta em torno daquele boato de que Jararaca teria cometido um crime com uma criança, levantando-a para o alto e aparando na ponta de um punhal. Resposta negativa do cangaceiro sobre isso.
Esse episódio também eu já vi em várias outras obras com outros cangaceiros, inclusive com Lampião, que ele teria feito isso também, que não tenho conhecimento de nenhuma comprovação que isso tenha sido verdade. O último capítulo, o capítulo 10, acredito que seja o que prende o leitor. É a narrativa sobre a suposta transferência de Jararaca de Mossoró para Natal, que não ocorreu. O autor diz que o cangaceiro foi levado para o cemitério, o carro que ele foi levado, dirigido pelo senhor Homero Couto, que depõe afirmando que escutou do próprio Jararaca, quando ele desceu do carro para entrar no cemitério, a frase "Valha-me Nossa Senhora". É um momento crucial para se entender o pós-morte de Jararaca e o processo de transformação desse bandido num suposto milagreiro, né? A descrição do momento da execução é admirável em detalhe, né? Coronhada na nuca, seguida de sangramento na garganta pelo sabre de um policial. Assim descreve o autor. Jararaca foi sangrado de maneira bárbara, fria e covarde. Estava com as mãos atadas às costas, sendo-lhe impossível qualquer gesto de defesa. Fora um golpe traiçoeiro. Ressoou pelo cemitério de Mossoró aquele berro lancinante. Jararaca foi pisoteado e coberto por terra, quando ainda estava de olhos abertos. Não lhe deram tempo sequer de morrer. Jararaca foi sepultado ainda com vida. E o autor termina sua obra, em seu epílogo, fazendo uma metáfora entre a vida do cangaço e futebol. Em especial, ele dá um exemplo do Corinthians. E por que o autor cita o Corinthians num momento tão trágico? Porque ele entrevista o rapaz que o acompanhou até a cova e que o mesmo diz ao autor que conseguiu um milagre, que alcançou um milagre com Jararaca. E o milagre teria sido o Corinthians voltar a ser campeão. Aí o autor pega essa deixa e diz que, assim como o jogador de futebol influencia jovens, né, em sua carreira, todos querem ser um grande astro do futebol, nos anos 20 e 30 do século XX, os cangaceiros também eram referências para muitos jovens. Aquela vida de bandido, aquela vida errada, era visto por esses jovens como uma vida admirável. Aí ele fazia essa relação entre o cangaço e ídolos do futebol, que poderia ser qualquer outra área. Bom, antes de entrar na minha opinião, no meu parecer, eu quero pedir a você que nos assistiu até agora, que nos acompanha e que ainda não é inscrito, para se inscrever no canal, dê o seu like, compartilhe a nossa programação, acione o sino e receba o Resenha do Cangaço quinzenalmente. Mas o nosso canal tem outros programas. Tem o História Atual e tem o Minha Opinião. A sua participação, a sua opinião, as suas sugestões são válidas. E eu quero agradecer as inúmeras mensagens de carinho e felicitações de um 2022 com êxito. Eu retribuo com carinho um abraço a todos e a todas e desejo que tenhamos um 22 de muita luta, de muito trabalho, de muita consciência com relação aos problemas que nós enfrentamos. A obra é merecedora de leitura. O autor constrói uma narrativa digna de um trabalho jornalístico merecedor do prêmio que recebeu em 1980. Ele constrói sua narrativa, ele tem a preocupação de informar na obra suas fontes. Foram jornais de Mossoró, foram diálogos com jornalistas e com pessoas que testemunharam o fato, e também leituras de várias obras que ele cita. A obra é muito boa.
porém merece uma observação. O título da obra, Jararaca, o cangaceiro que virou santo. Quando você pega o livro, você imagina que o autor vai trabalhar Jararaca na condição de santo. Vai construir uma narrativa de como Jararaca, um ex-cangaceiro, um bandido, se tornou, na visão popular, um santo milagreiro. Quando você vai ler o livro, você percebe que o autor divide a obra. A maior parte da obra é, na verdade, todo o preparativo e o ataque de Lampião a Mossoró. Jararaca, na maior parte da obra, aparece como secundário. Portanto, a obra em si, ela retrata o episódio do ataque de Lampião ou da tentativa de invasão de Mossoró por Lampião. O título, ele é atraente, ele é chamativo. E o que é que torna a obra importante e boa? É o seu final. São os últimos capítulos onde ele dá ênfase à prisão e à morte de Jararaca. A narrativa do autor nas condições da morte de Jararaca é que associa o título. O resto da obra, não. Quer dizer, se a gente for olhar com o cuidado, com o critério que a gente sempre estabelece, o título foge um pouco ao que está escrito na maior parte da obra. Não é demérito. O autor poderia ter dado mais ênfase ao lado milagreiro do Zelete de Santana. Esperava-se que ele tivesse colhido informações de pessoas que tivessem alcançado algum milagre, alguma obra milagreira do Zelete de Santana. Ele não faz isso. Então ele retrata mais o percurso, a trajetória do bando de Lampião, lá de Missão Velha até Mossoró, do que discutir propriamente a condição de santo de Jararaca. Mas é uma obra que merece leitura, merece crédito e merece estar na sua estante, você que gosta da temática do cangaço. E eu agradeço a sua participação mais uma vez, um forte abraço a todos e a todas e até o próximo programa.